Apocalipse 8, do verso 1 até o verso de número 5. Mesmo assentados, meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amém? Palavras do Senhor. Meus irmãos, de modo geral, o livro do Apocalipse, ele costuma gerar 2 reações das pessoas. A primeira é uma reação de fascinação, onde as pessoas são instigadas a desvendar cada mistério do livro, decifrando cada símbolo, cada número, cada personagem que é ali descrito. A segunda é uma reação de desilusão ou desinteresse, justamente pela dificuldade de compreensão desses mesmos símbolos, números e personagens. O grande problema, quando nós estamos diante do livro de Apocalipse, é que quando nós vamos para um desses 2 extremos, nós perdemos a riqueza da grande mensagem que o livro se propôs a trazer aos cristãos do primeiro século e continua se propondo a trazer para mim e para você nos dias de hoje. O Apocalipse, meus irmãos, ele não foi escrito por João a partir da revelação que ele teve na ilha de Patmos, quando ele estava exilado a mando do imperador romano Domiciano, para que nós tivéssemos medo do futuro. Não foi para isso que João o escreveu. Pelo contrário, ele foi escrito para que nós tivéssemos esperança. O Apocalipse, acima de tudo, é um livro de esperança. Quando ele foi escrito em meados do ano 95 depois de Cristo, aquele era um contexto de muita perseguição à igreja, e os nossos irmãos estavam sofrendo de diversas formas por causa disso. Inclusive, muitos deles estavam sendo martirizados, estavam sendo assassinados por causa da sua fé. Diante disso, meus irmãos, o livro do Apocalipse é uma revelação da parte de Jesus, mostrando para a sua igreja de que ele estava com ela naquele momento. Não apenas isso, ele andava no meio dela, ele a segurava firmemente na sua mão. O Senhor Jesus, por intermédio do Apocalipse, ele quer nos mostrar que a história do mundo, a história do universo, está rigorosamente debaixo da sua mão, rigorosamente debaixo do seu controle. E ele revela então a João, a partir de muitas visões, que no fim da história da humanidade, o bem triunfaria sobre o mal. Revela, meus irmãos, que os reinos ímpios dessa terra, desse mundo, seriam derrotados. Revela que Satanás, o príncipe desse mundo, seria vencido e lançado num lago de fogo e enxofre, junto com seus anjos por toda a eternidade. Jesus quer nos mostrar, meus irmãos, que esse mundo que nós vivemos passaria, e que um dia viriam novos céus e nova terra, onde os remidos de Deus, os salvos em Cristo, viveriam por toda a eternidade com o Senhor. Diante dessa certeza, especialmente na primeira parte do livro, enquanto a vitória final e definitiva de Deus sobre o mal não acontece,
Apocalipse cumpre alguns propósitos. Apocalipse nos incentiva à santidade e à fidelidade, mesmo nesse mundo mau e hostil. Nos encoraja diante dos sofrimentos que a gente vive aqui na terra. E nos conduz ainda, meus irmãos, a adorar em todas as circunstâncias aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Após falar sobre a visão dos 7 candelabros, que falam sobre o domínio de Cristo sobre a igreja, e depois de falar sobre os 7 selos, que falam sobre a revelação da história, do princípio até o fim dos tempos, pouco antes de começar a falar sobre as 7 trombetas que desencadeiam os eventos do juízo final, nós encontramos nesse capítulo 8 uma visão que nos traz lições preciosas no que diz respeito à oração. E é sobre oração que eu quero conversar com você essa noite, à luz de Apocalipse capítulo 8. E a primeira coisa, meus irmãos, que esse texto vai nos mostrar é que quando o povo de Deus ora, há silêncio no céu. Quando o povo de Deus ora, há silêncio no céu. O versículo 1, ele nos diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. E o contexto, o que vem a seguir, nos mostra que esse silêncio que se faz no céu, ele está intimamente ligado às orações que na sequência subiriam até Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, o fato do céu ficar em silêncio, nos mostra o quanto as nossas orações são preciosas para Deus. O quanto as nossas orações são preciosas para Deus. Se a gente parar para olhar, os capítulos anteriores do Apocalipse vão mostrar para nós momentos ininterruptos de louvor e adoração ao que se assenta no trono e ao Cordeiro. Os 24 anciãos adoram, os 4 seres celestiais adoram, os anjos o adoram, a multidão incontável de todo povo, língua, raça e nação o adoram. Mas quando João João, meus irmãos, nesse momento, ele vê todo o céu calado, em silêncio, para ouvir as nossas orações. Isso no mínimo aponta para mim e para você o quanto as nossas necessidades significam muito para Deus. Aliás, significam tanto que até a música celestial silencia por um momento, para que o clamor dos santos chegue até o trono de Deus. A segunda coisa que o texto nos mostra é que quando nós oramos, as nossas orações são aceitas por causa do aroma, por causa do cheiro que sobe junto com elas. A partir do versículo 3, João diz que vê um anjo de pé junto ao altar de Deus, segurando um incensário. João vê também, meus irmãos, que foi dado a esse anjo uma quantidade grande de incenso para ser queimado ali. E o propósito, segundo o texto, é que esse incenso fosse oferecido ao Senhor junto com as orações de todos os santos, para que elas chegassem ao altar de ouro que está diante do trono de Deus. O versículo 4 nos mostra que é justamente isso que na sequência João vê acontecendo. O texto diz: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Meus irmãos, o incenso, ele é oferecido junto com as orações para que elas pudessem se tornar aceitáveis diante de Deus. Nós, por nós mesmos, nós não temos um cheiro agradável diante do Senhor. Nós temos o cheiro do pecado, nós temos o cheiro da iniquidade. Por isso que o apóstolo Paulo no Novo Testamento vai dizer que o bom perfume que nós temos em nós não é nosso, é de Cristo. Estão lembrados? O bom perfume de Cristo. Nós por nós mesmos não cheiramos bem, nós por nós mesmos não somos aceitáveis diante do Senhor.
Mas tem algo que faz com que as nossas orações sejam aceitáveis. E eu vou falar disso em alguns instantes, porque eu quero apenas lembrar você que incenso e oração, dentro da literatura bíblica, tem tudo a ver. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê alguns textos que fazem referência às nossas orações subindo ao céu como incenso. Como, por exemplo, o Salmo 141, versículo 2, que diz: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Mas no nosso texto, irmãos, esse incenso que sobe junto com as nossas orações tem um significado, tem um simbolismo muito maior do que algo que sobe para Deus. O incenso aqui simboliza o sacrifício de Cristo. O incenso aqui simboliza o Cordeiro de Deus sendo oferecido ao Senhor como holocausto na cruz do Calvário. O fato é que as nossas orações, como eu falei há pouco, elas não chegam até Deus pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. É o Senhor, segundo o autor de Hebreus, meus irmãos, que nos abre um novo e vivo caminho para Deus, onde nós podemos nos relacionar com o Senhor por intermédio da oração. Como eu falei há pouco, é o cheiro, é o bom perfume de Cristo em nós e daquilo que Cristo fez por nós, que fazem as nossas orações serem aceitas pelo Senhor e entregues no altar de ouro que está diante do seu trono. E quer uma notícia boa? Cristo conquistou para nós um incenso que nunca acaba. Cristo conquistou para nós um incenso que nunca acaba. É por isso, meus irmãos, que João diz que foi dado ao anjo pouco incenso ou muito? Muito incenso, muito incenso. Aliás, a ideia do texto é que a fumaça do incenso produzida quando o anjo levanta a sua mão toma completamente o santuário de Deus, toma completamente o lugar onde Deus estava, chega até a presença do Senhor, levando a Ele, meus irmãos, não somente a oração da igreja perseguida, a igreja que sofria no contexto de João, mas levando também as orações de todos os santos de Deus na história, inclusive as minhas orações e as orações de cada um de vocês. Meu irmão, minha irmã, veja que coisas maravilhosas o texto já nos ensinou só até aqui. Quando você ora, o céu fica em silêncio para ouvir. Quando você ora, você pode ter certeza que a sua oração chegará ao trono de Deus, não por sua causa, não por você merecer, mas por causa de Cristo e por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amém? A terceira e última coisa que o texto nos mostra é que quando nós oramos, as nossas orações são respondidas. Quando nós oramos, Deus responde às nossas orações. O versículo 5 diz assim: então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Meus irmãos, imediatamente, após receber as orações que subiram junto com o incenso, o Senhor as responde. O incensário cheio do fogo do altar, que é atirado contra a terra, representa o juízo de Deus contra aqueles que estavam perseguindo o seu povo, contra aqueles que estavam fazendo mal para o seu povo, contra aqueles que os estavam fazendo sofrer. Normalmente, na Bíblia, os termos atirar ou lançar algo do céu contra a terra constituem um ato de justiça da parte de Deus. E na literatura bíblica, o fogo sempre evidencia a ira de Deus e a sua condenação contra os ímpios. Sabe o que isso nos mostra, meus irmãos? Isso nos mostra que quem é inimigo do povo de Deus é inimigo do próprio Deus. Quem é inimigo do povo de Deus é inimigo do próprio Deus. A Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. Quem aqui já foi noivo alguma vez, está casado, você não faria tudo pela sua esposa? Você não defenderia a sua esposa? Eu não admito que ninguém faça nada contra a minha esposa, que ninguém fale nada contra ela. Imagina Cristo, que é o noivo da igreja. Imagina o Senhor que nos escolheu e nos comprou por um alto preço.
Nós pertencemos ao Senhor, meus irmãos. Nós pertencemos ao Senhor. Portanto, aqueles que são inimigos do povo de Deus, consequentemente, são inimigos do próprio Deus. Afinal de contas, quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. E isso, de forma alguma, passa desapercebido aos olhos do Senhor. A parábola do juiz iníquo, lá em Lucas capítulo 18, ensina que Deus de forma alguma deixa de fazer justiça aos seus filhos que clamam a Ele incessantemente. Meu irmão, minha irmã, uma coisa que eu tenho dito e repetido a todos aqueles que são injustiçados, a todos aqueles que são perseguidos, caluniados, difamados, especialmente por causa da sua fé. Falei isso para o Roberto, Liana, não muito tempo atrás. O que eu tenho falado para essas pessoas é: clame ao Senhor, coloque a sua causa diante de Deus, porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que Deus faz justiça àqueles que são seus. Ele se levanta com fogo, trovões, relâmpagos, terremotos, e Ele responde às orações dos seus santos. Mais uma vez, quem são os santos de Deus? Quem são os santos de Deus? Somos nós. Somos nós. Deus se levanta para defender a nossa causa. Nós somos o povo santo do Senhor, lavados um dia no sangue do Cordeiro. Especialmente, talvez seja o seu caso, aqueles que têm sido injustiçados, difamados, atacados. Lembrem-se do que a palavra de Deus nos fala, lá em Romanos capítulo 12, versículo 19. Paulo orienta os romanos dizendo assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, quando nos fizerem mal, quando nos perseguirem, quando nos difamarem, quando as pessoas quiserem o nosso mal, nós não devemos nos vingar, porque nós já temos um vingador. E a Bíblia fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, meu irmão, minha irmã, continue clamando a Deus, porque conforme Jesus nos ensina, lá em Lucas 18, 7, Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam diante dele dia e noite. E nós cremos com todo o nosso coração que 100% das nossas orações são respondidas pelo Senhor. Você crê nisso? 100% das nossas orações são respondidas pelo Senhor. No tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, mas indiscutivelmente, todas as orações que sobem com o incenso e chegam ao altar do Senhor são respondidas um dia por Ele. Amém? Amém? Concluindo, meus irmãos, eu creio que Jesus, Ele revelou isso a João através daquela visão, para que a igreja pudesse ver a força das suas orações contra todo e qualquer tipo de males que pudessem surgir diante dela. E é isso, meus irmãos, que Jesus quer que nós, como igreja dele, nos lembremos essa noite. Jesus quer que nós nos lembremos de que as nossas orações são poderosas. As nossas orações são poderosas. Você já ouviu aquela história: ai, pastor, vem orar por mim, mas tem que ser o Senhor, porque a sua oração é forte, a sua oração é poderosa. Meu irmão, minha irmã, isso não tem base bíblica nenhuma. A Bíblia fala que muito vale em sua eficácia a súplica do justo. Se você for justificado em Cristo, a tua oração tem o mesmo poder que a minha, a mesma eficácia que a minha. Portanto, não duvide do poder que tem a sua oração. Jesus quer que nós, como igreja, nos lembremos essa noite que as nossas orações calam o céu para serem ouvidas, que nossas orações chegam sim até o altar de ouro diante do trono, e que as nossas orações são imediatamente ouvidas pelo Senhor, que sempre age em nosso favor. A minha oração nesse momento, queridos irmãos, é que isso tudo que nós ouvimos não somente nos inspire a orar fervorosamente nesse encontro que nós estamos tendo agora, mas nos inspire a ter uma vida fervorosa de oração diante de Deus todos os dias. Todos os dias.
na nossa casa, com a nossa família, nos nossos momentos devocionais, nos nossos cultos aqui na igreja. Quantas vezes a gente vem para a igreja e participa de um momento de oração, o nosso corpo está aqui, os nossos olhos estão fechados, mas a nossa mente está pensando nisso, o nosso espírito está pensando naquilo, e nós estamos, mas não estamos. Não só às terças-feiras, mas domingos e outras ocasiões que nós nos reunimos. Sempre quando nós estamos juntos para orar, meus irmãos, a oração deve ser algo levado a sério. A oração deve ser feita com fervor, porque a nossa oração, de fato, como eu falei há pouco, ela tem sim muito poder. Às vezes eu penso que a oração é um grande poder que está à nossa disposição e que a gente usa tão pouco. Já parou para pensar nisso? Um tesouro que está à nossa disposição e a gente usa tão pouco. Eu quero terminar com uma ilustração. Tem um filme chamado Lucy. Quem aqui já assistiu esse filme? É um filme de ação, ficção científica. A história é basicamente assim: a personagem, que é interpretada pela Scarlett Johansson, ela aprende durante o filme a usar toda a capacidade do seu cérebro. Toda a capacidade do seu cérebro. E o filme vai mostrando que quanto mais capacidade ela consegue usar do cérebro, mais poderosa ela fica e mais coisas, humanamente falando, impossíveis, ela se torna capaz de fazer. Aí, à luz desse filme, eu pensei assim: já pensou se nós utilizássemos a oração na sua capacidade máxima? Já pensou se nós fizéssemos isso? Atingíssemos 100% do que a Bíblia nos fala que a oração é capaz de fazer? Meus irmãos, quanto poder espiritual, quanto fervor nós não teríamos? Quantos milagres nós não veríamos acontecendo à nossa volta? Quantas vidas não seriam transformadas? Que Deus, essa noite, através do Espírito Santo, avive o meu coração para a oração. Avive o seu coração para a oração. Que o Espírito Santo, meus irmãos, permita que diariamente a gente possa contemplar na nossa vida a mesma coisa que João contemplou na sua visão do Apocalipse, de que a oração é real, a oração é poderosa, o nosso Deus não está alheio à nossa vida, e quando nós oramos elas sobem, e o Senhor responde, e Ele vem a nosso favor para nos socorrer. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.